Da reestruturação da dívida e do que é o peso da dívida, eu quero falar-vos da história, do que foi feito em circunstâncias paralelas. Bom, sempre diferentes. Vários países reestruturaram as suas dívidas, anulando uma parte da dívida. Com a aceitação dos credores e com alguma vantagem para os credores, porque recebem aquilo que não receberiam de outra forma. A Islândia, como sabem, um processo diferente. A Alemanha fez nessa altura um acordo de terminar de pagar as dívidas em 1990, algumas dívidas que eram de 1920. Levava 70 anos a pagar a dívida. Digamos, uma coisa relativamente moderada. Algumas das dívidas que devia pagar ficaram mais tarde condicionadas, suspensas, pela situação política de divisão da Alemanha. E os credores aceitaram ainda uma outra negociação, além do abatimento da dívida, de que já vos vou falar, que era que mesmo as dívidas abatidas só seriam pagas quando a Alemanha se reunificasse. A Alemanha só poderia pagar em custo da sua dívida até 5% do valor das suas exportações. Qual é a vantagem de um acordo destes? Não é muito evidente. É que toda a gente tinha vantagem na recuperação da economia da Alemanha. Os alemães tinham, obviamente, porque recuperavam da guerra o mais rapidamente possível, e os credores também tinham. Porque quanto mais a Alemanha exportasse, ou seja, quanto mais eles comprassem dos produtos alemães, mais seriam pagos as suas dívidas financeiras. E, portanto, o que vocês têm aqui é, à escala de Portugal, o que significaria uma condição como a condição da Alemanha em 1953. E reparem que isso significaria basicamente abater metade do pagamento da dívida ao longo dos anos. Tem pelo menos duas partes. Primeiro, não vale a pena. Façam o que fizerem, a dívida não pode ser paga. Não pode ser paga. Pela simples razão de que a dívida cria dívida. Os juros acumulam dívida. Os juros não param sobre a dívida. Isto tem, tecnicamente, estão aqui muitos economistas e sabem isso muito bem, chama-se efeito de bola de neve. O segundo argumento é que isto já foi feito, com vantagens, para proteger uma economia em situação de sobreendividamento. É assim que se tem que fazer. Não há nenhuma outra alternativa possível. Pus no título Soluções Portuguesas. Não há nenhuma outra. Não há nenhuma outra. Há o fanatismo do governo, há a posição da Troika, há a posição do governo alemão, que é continuem a aumentar os impostos. Na verdade, a razão estrutural desta política, ou as razões, são sobretudo duas. A primeira é que a construção europeia se baseou num poder monstruoso, impondo a divergência na Europa em vez da convergência que estava prometida. E com isso as elites dos países foram compradas pela promessa de Ferraris ou de jipes de contração às quatro rodas, de investimentos e de apoios, de financiamento da desindustrialização, ou do abatimento dos barcos, ou da diminuição da produção agrícola, ou do que fosse. E viveu-se uma euforia europeísta quando a estrutura da decisão europeia, desde Maastricht, pelo menos, é de concentrar o poder para criar uma finança alemã que domina a Europa. Bem, terão reparado hoje no ministro Vítor Gaspar em Dublin a anunciar medidas que Portugal ainda não conhece, mas pelos vistos serão na próxima semana divulgadas, sobre as respostas a esta maldade que o Tribunal Constitucional fez ao Governo, reduzir de novo o subsídio de desemprego. Já cortaram as indenizações, que é um incentivo a despedir os trabalhadores mais velhos e com mais tempo de casa, para tornar mais barato o despedimento, o que quer dizer, muitas vezes, os trabalhadores mais qualificados, têm 40 ou 50 anos, alguma coisa assim. O subsídio de desemprego tem que ser baixo, porque os malandros dos trabalhadores vivem alapardados em cima dos subsídios de desemprego e não querem aceitar um trabalho. Não querem aceitar um trabalho. E, portanto, o engenheiro oferece-lhe um trabalho ao salário mínimo nacional. Ele diz que não, porque o subsídio de desemprego é 600 euros. Malandro. Malandro. Quer ficar com 600 euros quando podia trabalhar por 485. Bom, vocês ouviram ministros a falarem disto em campanha eleitoral. Vocês ouviram gente seríssima, que se passeia pelo mundo agora, a fazer disto um tema de campanha eleitoral. O trabalhador tem que ser desincentivado à utilidade marginal da preguiça, ou enfim, do que for, e portanto tem que ser
levado a trabalhar. Como? Baixando o subsídio de desemprego. A nossa capacidade de reestruturação da dívida depende de uma decisão política que é absolutamente indispensável em Portugal. É a sobrevivência da economia portuguesa e é, sobretudo, a defesa das pessoas. Nós temos que escolher entre a dívida e as pensões, entre a dívida e os salários, entre a dívida e o Serviço Nacional de Saúde. Caso contrário, temos, enfim, os exemplos que vocês viram ali atrás. Mas sabem qual é o problema? É que nós não temos nenhuma alternativa. Nós não temos nenhuma alternativa. Nós estamos a ser governados por uma elite europeia que está absolutamente descontrolada. Absolutamente descontrolada. Não há solução possível nenhuma da parte dessa elite.